E agora, dando continuidade às nossas atividades, para falar de autocontrole e regulamentação da fiscalização dos produtos de origem vegetal, convido ao palco Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Obrigado. Bom dia a todos. Tem a... Acho que ele deixou cair ali, ó. Deixou cair. Deixou Pode cair? pegar. Ah, está aqui. Bom dia, senhores. Satisfação poder estar com vocês aqui. É uma honra, realmente, receber esse convite, esse evento tão prestigiado, né? Como a gente ouviu falar aqui. As inscrições se encerraram. E eu gostaria de parabenizar a Associação Comercial de Santos por essa iniciativa, juntamente com a ANEC, com a Apex, e meu agradecimento a todos. Depois de ouvir o Beto falar com tanto entusiasmo, né, do que está acontecendo, do que já aconteceu, do que está por vir aí com o Porto, né, e aí vocês chamam um cara chato para falar de lei, falar de normas, e eu vou tentar, na verdade, aproveitar esse entusiasmo do Beto e dizer que a lei do autocontrole que nós estamos regulamentando, ela vem ao encontro de tudo que ele falou, ou seja, eu tenho certeza de que o nosso setor produtivo, o porto, todos vão conseguir atender o que diz essa lei e fazer com que ela realmente seja implementada da melhor forma possível, sem dores para ninguém. Bom, me apresentando, eu respondo pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do MAPA. Quando eu falo do DIPOV, eu sempre falo que é só de coisas boas, né? Nós regulamentamos lá não só os produtos primários, os grãos, o algodão, mas também a cerveja, a cachaça, vinho, azeite, café e aí por diante, né? São todos os produtos de origem vegetal do ponto de vista de segurança, identidade e qualidade, né? Porque mais tarde o colega vai falar, o Eduardo, vai falar a respeito da fitossanidade, que é outro departamento, as questões de pragas. Pois bem, senhores, muitas vezes quando a gente vai falar, né, sobre leis, vem o governo falar de norma, tal, mas uma coisa importante que todos tenham em mente, tá? A missão principal do Ministério da Agricultura está aqui, isso é de conhecimento de todos, isso não é de governo, isso já vem de muito tempo, essa missão do Ministério da Agricultura, que é promover o desenvolvimento sustentável das cadeias agropecuárias brasileiras em benefício da sociedade brasileira. Esse é o nosso trabalho, né? Logicamente que, com isso, a gente busca proteger o consumidor de situações, principalmente com relação a fraudes ou não, a qualidade dos produtos, que possam trazer algum malefício à saúde. Então, nós temos essa preocupação, consumidor e o desenvolvimento agropecuário. Quando veio a lei do autocontrole, tá, que a gente vai abordar aqui um pouco, ela traz essa responsabilidade para cada elo da cadeia. E aí, se a responsabilidade é de cada um dos elos, ou seja, não tem por que o governo se preocupar com elos que estão andando bem. A ideia é essa, a gente gastar a nossa energia naquilo que realmente importa, né? E quem não tem com quem, não tem como se defender sozinho, porque geralmente é o consumidor. Mas no caso desse setor que está aqui, vocês têm condições de andar com as pernas próprias e fazer um trabalho de excelência, sem precisar de tanta interferência do governo. O que diz a lei? Tá? A lei fala que agente é toda pessoa física ou jurídica, né, que vai estar relacionado com algum processo aqui da cadeia produtiva, desde a produção primária, passando por pesquisa, passando por controle de qualidade, passando pelo transporte, a gente viu falando aqui das ferrovias, até o final, até a exportação. Esses são agentes. Então, resumidamente, aqui com a cadeia da soja, eu tenho certeza que todos vocês vão se encaixar em alguma parte desse elo aqui da cadeia. Isso
é agente da cadeia produtiva. Em algum momento vocês estão aqui. Mas a lei fala que os agentes, então vocês, tá, todos, têm que garantir a inocuidade e a identidade e segurança dos produtos. Tá? Isso é uma obrigação. A lei está dizendo que é vocês que têm que garantir. Tá? Então, você vê, ó, a gente passa do Beto falando só de coisa boa, de repente já vem uma situação, opa, está trazendo obrigação, mas essa é a realidade, tá? É a realidade que a lei diz. E nós estamos trabalhando aqui com o regulamento da lei, né? Nós temos, no nosso departamento, trabalhamos com 4 leis específicas, 4 decretos, e agora nós estamos juntando tudo isso em um decreto único, tá? Que é chamado de RISPOV, Regulamento da Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, onde nós estamos harmonizando termos para facilitar o entendimento de todos. Porém, algumas coisas dessa lei já podem ser aplicadas, não precisa do regulamento que está hoje na Casa Civil, aguardando análise. E aí a gente se depara com problemas. Eu, quando recebi o convite, havia conversado com o Dr. Sérgio, que era importante a gente viesse aqui falar realmente de problemas, né? E aqui eu já, até pelo tempo que nós vamos ter, a gente pode abrir até para perguntas, se tiverem questionamentos, não precisa ser até o final, mas se quiserem deixar para o final, sem problema. E nós estamos aqui com um problema, certo? Então está aqui na nota do mapa, que nós tivemos essas detecções de não conformidades e a China suspendeu algumas empresas exportadoras. É vergonhoso para nós isso. Com toda a tecnologia que nós temos, tá? Como que ninguém, desde do primeiro silo que entrou o caminhão, até o último, até o embarque no navio, ninguém viu e chegou lá na China, foi encontrado. Né? E aí pode dizer, mas os chineses estão mentindo. Não, a gente já pegou, né, a gente já fez algumas verificações e realmente tem. Então, você vê, tem que vir o governo para controlar algo que o próprio setor poderia estar controlando. E é isso que a lei vem agora trazer uma responsabilidade maior, e nós vamos detalhar um pouquinho aqui. Então, essa é a nota oficial. 5 empresas brasileiras foram suspensas, ainda não retornaram, empresas importantes para o nosso agro, e a culpa é só delas? Né? Então, olha, a soja começou lá com o agricultor, né? E chegou aqui no terminal, e apenas as 5 empresas foram suspensas pelo governo chinês. Nós tivemos que aplicar essa suspensão, estamos tentando reverter. Então, está aqui o comunicado da China, né, que eles encontraram sementes nocivas, sementes proibidas, e também sementes tóxicas, né, tratadas com agrotóxico. Bom, vamos lá para o primeiro ponto, depois o Eduardo, que está aqui do departamento responsável por pragas quarentenárias, pode especificar um pouco mais. Mas é incrível, né, gente? Uma praguinha como essa, tá? Que passa passando por peneiras, uma boa ventilação, você consegue retirar, né? E aparece lá na China, e ninguém consegue observar ao longo do caminho. Tá? O decreto chinês, ele diz que a adição de impureza à soja exportada, isso aí é grave, tá? E eles podem retirar, excluir esse exportador. Por que eu trouxe essa menção aqui do decreto chinês? Ninguém aqui é obrigado a exportar para a China. Se as empresas se registraram no mapa dizendo eu quero exportar para a China, ela aceitou essa regra. Ninguém é obrigado a exportar para lá, mas se você vai exportar, você tem que assumir que isso aqui é regra. Tá? E o que a gente tem visto, na verdade, que ninguém armazena soja com impureza tão alta. Né? A soja é limpa. Entretanto, essa sujeira volta.
essas impurezas voltam. E quando voltam, voltam trazendo coisas que não era para ter. Tá? Então, assim, já diversas informações que a gente recebe de quem armazena soja, de quem trabalha com a soja, fala que é loucura você armazenar a soja com tantas impurezas. E existe aqui, na página da ProSoja, eu sei que tem pessoal da ProSoja aqui presente, até uma recomendação para o agricultor, né? Se tiver uma área infestada com bastante dessas pragas, que coloque, que selecione melhor essa área na hora de colher, melhore o seu processo de pré-limpeza, enfim, tem uma série de medidas que podem ser minimizadas para retirar essas pragas e outras tantas. Então, esse é o primeiro problema. Mas o pior está aqui. Isso aqui são sementes de soja tratada. Essa foto é recente agora, de 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás no Porto de Santos, né? Estão detectando a presença de sementes tratadas. Em Paranaguá, desculpa. Estão detectando. E, gente, olha só o estrago que isso faz. Né? Para economizar ali, para não perder R$100 de um saco de soja, R$120 do resto da semente que está ali, mistura nas cargas. Mas o pior é que isso passa em diversos pontos, diversos silos, né? Chega no terminal, entra no terminal, chega na hora de carregar o navio, aí querem que a supervisora de embarque, a cada 500 toneladas, encontre. Pedro? Depois você vai poder falar. Quer que a supervisora de embarque encontre, a cada 500 toneladas, encontre um grão de soja. Sendo que era muito mais fácil, lá no primeiro caminhão que veio da fazenda, já começar a detectar e barrar nos portos. Então, na norma chinesa, está bem claro que é proibida a importação de sementes de soja revestidas com substâncias não autorizadas, ou seja, isso aqui é proibido. Você é obrigado a exportar para a China? Não. Agora, se vai exportar para a China, isso aqui não é admissível. Né? E aí tem que vir o governo e ditar regras, tudo, né? Sendo que o setor poderia fazer isso sozinho. Muito bem. Aí nós temos um problema. A norma brasileira. Né? A própria norma brasileira, ela fala que é permitido 1 grão por quilo, né? De forma acidental. Gente, eu estou colhendo soja, eu vou colher acidentalmente uma soja tratada? Isso é impossível. Então, isso aqui não é acidental. O que a gente está observando, né, nesses casos aqui, isso aqui não é acidental, isso aqui é proposital. Entendeu? Então, essa situação que a gente tem percebido aqui, a gente já identificou que nós temos que modificar a norma. Isso aqui é crime. E isso está deixando a imagem do Brasil ruim com os nossos principais compradores de soja. Então, toda hora, o governo brasileiro tem que dizer para os chineses, não, nós vamos melhorar, nós vamos controlar melhor, tal, e aí a gente senta para conversar, e daí vocês, o que fizeram? Né? Então, agora suspenderam as cargas. Aí pode perguntar, mas a China, né, aquele pensamento bem brasileiro de dormir em berço esplêndido, não, ela precisa da nossa soja, ela vai continuar comprando. Se engana. Se enganam. A gente tem que estar preparado para oferecer para os nossos clientes produto de qualidade. Não é porque ele está precisando que a gente vai estragar o produto, que a gente vai vender qualquer coisa. A gente perde. Não vamos dormir em berço esplêndido. Então, isso aqui é algo sério que nós vamos ter que atacar. Tentamos, com essa normativa de 2004, resolver o problema, não conseguimos. Né? A gente vai ter que melhorar. E um outro ponto da nossa norma também, é que quando nós fizemos a obrigatoriedade do registro, nós deixamos que os armazenadores, eles seriam facultativo o registro. E nós não citamos o terminal portuário como obrigatório também. Então, mas a gente
percebe a necessidade de mudar isso. Os terminais exercem uma função muito importante de barreira para aquilo que veio errado lá do campo, que veio errado lá do interior. Ele vai funcionar como barreira, mas precisa ser feito um trabalho muito bem feito. Como vai ser feito? Autocontrole, cada um vai descrever o seu método de como vai controlar a entrada de soja. Mas eu vejo que não é que a responsabilidade é só do terminal. A responsabilidade, como eu mostrei da lei, é de todos. Mas o terminal exerce um papel importante nessa barreira antes de entrar dentro do porto, né? E depois também para cuidar do que vai ser carregado dentro do navio. Então, nós temos esse problema aqui da norma que nós temos que resolver também e fazer alteração. Eu estou falando um pouco dos problemas e vou mostrar para vocês alguns pontos de solução que a gente encontra para o problema posto. Pois bem, alguns dos pontos que a gente está falando, a gente vai precisar da aprovação, né, pelo presidente do nosso decreto, né, porque o decreto vai trazer mais claramente as responsabilidades de todos os agentes da cadeia. Então, inclusive, a definição que nós colocamos nessa minuta de decreto que está lá na Casa Civil, né, é que os envolvidos no processo de classificação de produtos, ou seja, que está envolvido com um produto padronizado, ele envolve o armazenador, a distribuição, a exportação, o transporte e o controle de qualidade. Todos têm que ter a sua responsabilidade nesse processo, tá? Então, diz ali que eles são responsáveis, né? De forma direta ou indireta, eles são responsáveis por isso. Opa, voltando aqui. Bom, e um outro ponto que está na nossa minuta também, é sobre os programas de autocontrole. O que a lei diz, né, o que é o autocontrole, mas a gente detalhou mais no nosso decreto, dizendo que são as práticas adotadas pelo agente, nós não somos nós que vamos dizer quais são as práticas, é o agente que vai dizer de que forma que ele vai fazer para garantir, né, para assegurar a inocuidade, a conformidade, rastreabilidade, recolhimento, identidade, qualidade e segurança dos produtos através de sistemas auditáveis para nós, para fiscalização. Então, a hora que o Beto comentou aqui, né, do que está se pensando aí de ferrovia, de conseguir ter informações de onde está vindo o caminhão, tal, já tem essa estrutura toda, igual um flight radar aí de aviação, você ter esse sistema e compartilhar essas informações com o Ministério da Agricultura, nos dará garantia e segurança para defender o setor durante uma negociação com outros governos, né? Porque hoje a gente vai para uma reunião com a China, por exemplo, a gente sabe que nós estamos errados, a gente vai, mas a gente não tem a segurança do que nós estamos falando, porque a gente sabe que está cometendo erro. Então, assim, e eles percebem claramente que a gente está, né, fazendo algo que não é de nossa plena confiança. Então, através desses sistemas auditáveis, o que nós pretendemos? Nós pretendemos, no caso de uma notificação de algum outro país, seja China ou qualquer outro, a gente ter rapidamente a informação, essa carga veio de onde, então, falando de rastreabilidade, saber todos os laudos de cada caminhão que entrou no porto, que trouxe a soja daquele carregamento, a gente tem que ter essa informação rapidamente. E agradeço a presença do nosso subsecretário de Tecnologia de Informação, do MAPA aqui, da TI, o Camilo Mussi, porque nós vamos precisar da TI para dar esse suporte para nós, para receber essas informações do sistema. Nós vamos precisar de um sistema robusto, o MAPA não precisa ter o sistema, o MAPA tem que receber essas informações e ter esse gerenciamento. Então, isso a gente
vai precisar, mas vamos aguardar isso aqui, a aprovação do nosso decreto. Bom, e outra questão básica que a gente tem encontrado problema quando a gente tem feito as nossas verificações, que todos na cadeia devem observar os requisitos e as condições higiênico-sanitárias, né? Ah, mas eu transporto, não é um produto para alimentação humana, não importa, todos têm que ter registro, cada um dentro do seu nível, mas tem que ter as questões de boas práticas estabelecidas, né, pelo Ministério da Agricultura, devem ser observadas. Bom, então, resumindo aqui as propostas que nós temos agora para resolver esses problemas, enquanto não temos ainda o decreto, algo que a gente já pode alterar é a própria IN 15, não permitindo, né, mais esse grão acidental, né, porque não existe, isso é crime, como eu falei, não existe grão acidental. Na norma de classificação de soja, a gente já tinha feito essa proposta de que fossem reportadas as sementes nocivas encontradas. Não é do nosso departamento a competência de verificar as sementes nocivas, mas a gente pode, que seria impeditivo, né, para exportação, mas a gente pode fazer a obrigatoriedade ali de que seja relatado o que foi encontrado. Nós tivemos a experiência de conhecer o porto da Rússia, e achei bem interessante o sistema que eles têm, em que, no laboratório que faz a análise ali dos grãos, eles têm as fotos de todas as espécies que são proibidas para o país de destino. Então, para o Brasil, tinha lá as pragas que são proibidas para o Brasil. Se eles observarem essas pragas no carregamento, aquela carga é impedida de vir para o Brasil. Então, é algo semelhante que nós vamos ter que criar, de que no controle, e isso não só no porto, estou falando lá da recepção da amostra, lá na origem, se tem algum problema, essa carga não poderia ser destinada para a China. A gente estabelece, hoje a China talvez seja a régua mais alta, a gente estabelece uma régua alta, se você quer atender, exportar para esse local, atende essa régua. Se não, fica aqui mesmo no mercado nacional, mas não vai exportar. E aí a importância de sistemas para impedir que armazéns situados no interior mandem cargas, né, que não estão habilitados para a China, mandem cargas aqui para o terminal, e o terminal acaba exportando de uma origem que não está autorizada. O terceiro ponto, então, é aquilo que eu já adiantei, é a gente ter, via sistema, um controle, uma informação rápida sobre as não conformidades. Uma carga que chega no porto, ou chega num silo no interior, e está com grãos de soja tratados, com sementes de soja tratada. Hoje, o que é feito com isso? Não está bem claro, ele deveria informar o mapa. De que forma? Né? Isso aí vai demorar um mês para chegar para o mapa. Então, assim, isso tem que ser rápido, né? Segurar essa carga para investigar quem cometeu o crime. Quem que inseriu aqueles grãos dentro daquela carga, né? Isso teria que ser algo rápido. Os terminais não têm o poder de polícia ali para prender o caminhão, mas através de um sistema a gente conseguiria saber, olha, essa carga veio da empresa X, a placa do caminhão é essa, não adianta o caminhão dar meia volta e entregar em outro terminal, outro silo, a gente tem que agir prontamente, rapidamente, para evitar que essa carga retorne ao processo. Essas, então, são medidas que a gente pode fazer sem a promulgação do decreto de inspeção de origem vegetal. Isso aqui também eu creio que é possível, só que a gente precisa, né, compreendendo a necessidade de adaptação, então tem que levar um tempo, mas nós temos que registrar todos os terminais. Hoje nós temos a obrigatoriedade do terminal de milho. O terminal que vai exportar milho é obrigatório ter o registro conosco, por conta
da exigência chinesa. Entretanto, nós queremos fazer isso com todos os produtos, tá, de origem vegetal, não só com o milho. Tá? E aí que a gente vai estabelecer réguas, né? Se é café, se é milho, o produto que for, gergelim, sorgo, que agora está aberto também no mercado da China. Qual é o país que tem a regra mais alta? Então, tá, se você quer exportar para aqueles, você vai poder exportar para todos. Se não, você vai apenas um registro básico para exportar para países que não têm exigência nenhuma. Agora, se você quer exportar para aquele país que tem exigência mais alta, então você tem que cumprir todos os requisitos, independente do destino, daquele mais alto. Então, se a China é o mais alto, uma vez que está habilitado para a China, você pode vender para todos os outros países. Agora, sem China, você vai vender para os demais. E aí o terminal não poderia exportar para a China. Não sei se fui claro, mas são níveis de registro. E um ponto muito importante é a melhoria da amostragem, né, dos grãos que entram no terminal e também na hora do embarque. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, e aí eu falo, gente, tanta tecnologia, aquilo que o Beto falou aqui, de tudo que está acontecendo no porto, né, inovações, mas aí você vai num terminal, né, depois o Pedro vai poder falar melhor, né, Pedro? Mas não tem condições nenhuma para o classificador coletar uma amostra, e quando ele coleta, é com uma caneca na esteira, pegando apenas uma pequena parte, que amostragem é essa? Então, assim, ou nós nos tornamos grandes, efetivamente grandes exportadores de soja, com orgulho, tal, e fazemos algo profissional, ou outros vão fazer por nós, né? Então, assim, isso aqui é fundamental que nós tenhamos em todos os elos da cadeia a amostragem bem feita, né? Pessoas qualificadas para fazer a análise, né? Desde do primeiro embarque lá da lavoura, assim que saiu da lavoura, até o embarque. Nós temos que ter esse controle, tá? Isso é fundamental. E aqui eu vou falar dos amostradores automáticos também. A experiência que nós vimos nesse porto da China é que, antes de carregar para o navio, eles fazem uma transilagem. Talvez aqui não seja possível isso pela logística, pelo volume, né, que a gente tem, talvez não seja possível, mas pelo menos a amostra ser coletada por amostradores automatizados, que consigam retirar toda uma seção, né, de forma bem representativa, isso é fundamental. Coletar na canequinha assim, é triste. Além da segurança também para o próprio coletor, né, que muitas vezes não tem que estar se pendurando lá para coletar. Ainda aqui, a sala de análise, né, nós fomos em alguns portos, não tem, o classificador tem que estar lá, de pé, num lugar qualquer, numa mesinha improvisada, precisa de uma sala de amostra adequada para poder fazer essa análise. E possibilitar novas tecnologias de análise. A gente fez até um convite para algumas empresas virem aqui, poderem conversar com os senhores, porque isso aqui é o futuro, né? Nós temos hoje, com tecnologia da informação, né, com inteligência artificial, já as empresas estão aqui com uma assertividade tão grande em cima das análises, para informar qual a qualidade daquele produto, né, de forma rápida, né, que na prática nós já vimos muitas vezes um classificador em poucos segundos ali querendo classificar, mas assim, se você vai fazer uma análise e contestar aquilo lá, dá totalmente contrário. Agora, com esses equipamentos, em pouco tempo, né, em poucos minutos, você tem uma análise muito assertiva sobre a qualidade do produto. Então, nós temos que alterar os nossos regulamentos também, né, e a gente já
está fazendo isso, incentivando essas empresas a validarem seus equipamentos, para permitir que todos os elos da cadeia possam utilizar esses equipamentos, né, e servir isso como um documento, né, válido para fins de comprovação perante o Ministério da Agricultura. E, por fim, esse sistema que eu comentei, entre todos os agentes da cadeia e o mapa, né, a gente já percebe que muitas empresas já possuem, né, registros ali, sistemas para controlar os seus carregamentos, com informações, tal. O que a gente precisa, na verdade, validar isso e um sistema que, dentro do mapa, a gente consiga ler e ter radares e ter painéis para controle disso em tempo real. Não dá para a gente levar 5 meses desde uma notificação até a gente conseguir levantar da onde que veio aquela soja. Bom, tudo isso, né, todas as mudanças que nós vamos fazer, será feita com muita transparência, com a participação de todos, né? A gente não vai simplesmente sair daqui e amanhã vocês vão ver no Diário Oficial a norma publicada. Não, a gente vai discutir com todos os senhores para encontrar o melhor texto, né, o prazo para a execução, quanto tempo é necessário para isso. Por quê? Porque a gente quer o bem de todos, nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos que o Brasil exporte cada vez mais, que a previsão do Beto para 2040 seja realmente lá das 316 milhões de toneladas, né, para que a gente chegue nisso, mas com menos intervenção possível nossa, né, que a gente não precisa estar no dia a dia ali cobrando, né, que isso vocês consigam fazer sozinhos, e como são capazes, até agora, chegaram aqui, né, com todas essas dificuldades, com certeza a gente vai vencer esse obstáculo, e aí contem conosco no Ministério da Agricultura, para podermos avançar cada vez mais. Então, muito obrigado a vocês, e eu fico aqui à disposição com a minha equipe, daí eu trago também, estamos aqui com a nossa coordenadora geral de qualidade vegetal, coordenadora de regulamentação, que quem, na prática, vai fazer todas essas mudanças, né? Só fico aqui de porta-voz, mas eles que botam a mão na massa. Então, muito obrigado a todos vocês. Temos ainda um tempinho para perguntas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Enfim, eu queria uma dúvida em relação à edição a publicidade em relação ao RISPOV. Qual é a perspectiva de tempo em relação a publicação do RISPOV para que a gente tenha todas essas inovações que foram aqui colocadas? Bom, está funcionando isso aqui? Oi. O RISPOV foi essa semana para a Casa Civil, então a nossa expectativa é ainda de uns 60 dias, para nós, se não tiver nenhum problema, né, na Casa Civil, de uns 60 dias que a gente possa ter o RISPOV publicado. Entretanto, Pedro, algumas das medidas não precisam do RISPOV. A gente já vai iniciar esse diálogo para a gente conseguir, com o máximo mais rápido possível, a gente já ter algumas mudanças, né? E mesmo porque, nesse problema aí com os chineses, nós nos comprometemos a fazer algo, e nós temos que cumprir com a nossa palavra, né? Então, a gente quer que essas empresas sejam o mais rápido possível liberadas para poderem voltar a exportar. Entretanto, nós temos que dar alguns passos, temos que demonstrar para eles que realmente nós estamos fazendo algo. Não precisa estar a norma publicada, a gente já apresentou um plano, eles estão avaliando o plano que nós enviamos, mas nós estamos com uma expectativa boa, né? Mas só que a gente não pode ficar no discurso só. Vamos fazer isso porque isso pega muito mal para o Brasil. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta ali. Bom dia, sou João Almeida.
você enfatizou várias vezes, né, que quanto ao credenciamento do terminal, né, vai ser uma coisa bem organizada, etc. e tal. Não sou terminal hoje, tá? Sou ferrovia hoje, mas passei mais de 30 anos na Dreyfus, então sei a dor que se tem. A grande preocupação que bateu na minha cabeça é o terminal ficar sendo o último responsável. E aí, toda a força da lei cair em cima do terminal, né? E o terminal, ele tem suas obrigações, e eu acho que aqui em Santos, a gente tem vários terminais aqui que podem servir como modelos, né? Tegran também, lá no Maranhão, é outro, né? E o terminal, para ele ter um problema desse é horrível, né? Porque se descobre, depois que a carga entrou no porão, que tem lá uma contaminação por semente, olha o tamanho do transtorno, o navio preso no berço, aquela coisa toda. Então, assim, a única coisa que bateu aqui na minha cabeça é essa responsabilidade, eventualmente, cair assim, com maior pressão em cima do terminal, porque a origem é o grande problema, né? Perfeito. Obrigado aí pela pergunta e oportunidade até de poder esclarecer. Não recai somente sobre o terminal. É o que eu mostrei ali, o que diz a lei. A lei diz, né, comecei lá mostrando a lei, é responsabilidade de todos na cadeia. Agora, se você é terminal, né, tem documentado exatamente de onde veio os grãos, tem toda a rastreabilidade de forma rápida, certo? Pode ser que você consiga nos dar o indicativo de onde veio. Então, assim, não é que imediatamente veio uma notificação da China, pá, corta o terminal. Não, a gente tem que fazer uma investigação, mas o terminal tem que demonstrar que ele fez de tudo, certo? Para que o grão que entrasse ali nos seus silos atendesse aquilo. Então, agora, se ele fez tudo e mesmo assim detectou, onde que está a falha? Temos que voltar na cadeia. Alguém cometeu a falha, né? Mas a gente não pode ser ingênuo, né, de que todos são iguais, né? Porque tem terminais que têm seu estoque de impureza para poder adicionar no navio depois. Quando eu digo estoque de impureza, gente, parece um absurdo isso, mas se você for considerar 1% de um navio, de 60 mil toneladas, são 600 toneladas. Ao preço da soja de hoje, mais ou menos, estou falando de R$1.400.000 que eu vou rasgar se eu não botar dentro do navio. Entendeu? Só fazer as contas. 1% de impureza de 60 mil toneladas é o preço da soja que é hoje. Então, da onde que está vindo a impureza? Como é que está entrando no terminal? Sendo que não é só das cargas, né? Que às vezes a carga está entrando ali com 0,5%, né? que é normal, mas existe esse problema que a gente tem que ver. Então, veja que não são todos iguais, mas a gente tem, todos são, perante a lei são iguais, tem que ser responsáveis. Então, a gente vai ter que avaliar cada um. Mas, você concorda comigo que um filtro grande para não termos o problema é o terminal. É um filtro bem importante, que hoje não está com a sua responsabilidade sendo cobrada. E é isso que a gente precisa mudar. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pessoal, não estou fiscalizando não, tá? Geralmente, quando os auditores do mapa vão falar, o pessoal fica meio assim, eu tenho um amigo que tem um outro amigo que fez tal coisa. Não, mas tranquilo, a gente está aqui, gente, como eu falei ali, é para construir junto. O que a gente quer é que vocês andem com as suas próprias pernas, né, de forma tranquila e com o respaldo do governo, que a gente não precisa ter tanta intervenção assim. Nós temos que cuidar, né, no nosso departamento, uma preocupação grande com o próprio consumidor, com os outros produtos que eu mostrei para vocês ali. A gente tem que, não tem ninguém para cuidar deles, senão
o governo. Então, por isso, a gente tem que gastar mais energia. E vocês têm condições de andar com as próprias pernas, tá? Apenas fazer o dever de casa. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço as palavras do senhor Hugo Caruso.